estamos na final da Brasileiros Cup mais uma vez. Oiê, eu sou a Esté, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre o jogo das Sereias da Vila, né, e da classificação também das Sereias da Vila para a final da Brasileiros Cup, o campeonato aí de tiro curto, né, que representa a semana do futebol feminino, que acontece sempre em novembro ou dezembro. A segunda rodada, as Sereias jogaram contra o Flamengo e eu não gravei esse jogo porque, infelizmente, eu não tive condições, porque aconteceu na quarta-feira, no mesmo dia em que o Santos jogou contra o Fortaleza no masculino à noite e, enfim, a tragédia aconteceu. Então eu acabei gravando do masculino, mas não gravei sobre o jogo das Sereias no feminino, que aconteceu um pouco mais cedo. As Sereias empataram com o Flamengo em 1-1, né? E até então, como tanto o Flamengo quanto o Santos tinha vencido na primeira rodada, o Flamengo venceu a Ferroviária e as Sereias venceram a seleção paraguaia, nós chegaríamos nessa última rodada, o Santos enfrentando a Ferroviária e o Flamengo enfrentando a seleção paraguaia, com as duas equipes tendo condições de classificar, né, para a final, já que só uma equipe passa porque a gente vai direto para a final. E o que aconteceu foi que o Santos venceu o seu jogo, o jogo do Santos foi mais cedo, né? A gente venceu a Ferroviária por 2-0 e abrimos aí uma vantagem no saldo de gols e o Flamengo precisaria golear a seleção paraguaia para conseguir a classificação em cima ali do Santos. O que não aconteceu, o jogo do Flamengo acabou 3-2 para o Flamengo, então as meninas, apesar de ter vencido o jogo, não conseguiram passar o saldo de gol do Santos. Dessa forma, o Santos está na final da Brasileiros Cup. Bom, explicado toda essa situação inicial, eu quero falar agora sobre o jogo. Ou melhor, sobre o que a gente conseguiu assistir do jogo. Porque o que aconteceu ontem foi um tremendo desrespeito com as pessoas que acompanham o futebol feminino e com as pessoas que acompanham a competição Brasileiros Cup, né? Porque é uma competição muito séria, é uma competição aí que já está no seu terceiro ano acontecendo. E o que aconteceu ontem foi bem decepcionante, porque o jogo do Santos começou às 6h30 e até o momento estava marcado para passar no Sport TV. No Sport TV 1. Quando eu coloquei no Sport TV 1, não estava passando o jogo e estava passando o programa Tá na Área. Então eu mudei de canal, obviamente, coloquei no Sport TV 2 e no Sport TV 3 para ver se tinha passado para outro canal secundário ali. E na verdade não estava passando. Entrei em contato com o perfil oficial do Brasileiros Cup para saber o que estava acontecendo, onde seria transmitido o jogo. E eles me responderam falando que o jogo, na verdade, passaria no Sport TV 2, inclusive vou deixar para vocês aqui o que me escreveram. Falando que o jogo passaria, né, no Sport TV 2 e seria depois que terminasse a transmissão da final do campeonato de vôlei que estava passando no Sport TV 2. Bom, a final atrasou, né? Atrasou, não sei se era o horário normal da final, eu não estava acompanhando o jogo, mas eu sei que o jogo começou às 6h30 do Santos e, na verdade, quando liberaram a transmissão do jogo pra gente, já estava com 40 minutos do primeiro tempo. O Santos já estava vencendo por 1-0, a Kathleen fez o gol no primeiro tempo. Então a gente não tem muito o que falar sobre o primeiro tempo, porque eu só acompanhei 5 minutos mais acréscimo, né? Então eu quero deixar aqui registrado isso, porque eu achei uma falta de respeito tremenda da emissora Sport TV, que tinham combinado ali de transmitir a partida, e isso não aconteceu, né? Porque a gente perdeu quase metade do jogo por conta disso. E como eu disse para vocês, o jogo era para ser transmitido no Sport TV 1, não no Sport TV 2, que é onde passou. Por quê? Quando eu coloquei, ia ser passar o jogo do Santos e na sequência ia passar o jogo do Flamengo. O jogo do Flamengo passou no Sport TV 1. Então, assim, foi um descaso total mesmo com Santos e Ferroviária, porque com o Flamengo, esse erro, com o jogo do Flamengo, no caso, não aconteceu erro nenhum. Então, fica aqui o meu desabafo em relação a esse assunto, porque realmente é muito frustrante pra gente, né? A gente gosta tanto de acompanhar futebol feminino, inclusive nos comentários lá, tanto a publicação das Sereias da Vila falando sobre o jogo, quanto no perfil da Brasileiros Cup oficial, muita gente perguntando cadê a transmissão do jogo. Então, gente, tem muita gente querendo assistir futebol feminino, né? Tem muita gente querendo consumir a modalidade, mas infelizmente a gente sempre se depara aí
toda vez com esse descaso. Nós já tivemos um episódio recente do Grupo Globo, né, escondendo a modalidade, porque o Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino deste ano não teve 100% dos seus jogos transmitidos, apenas 2 jogos por rodada, e os demais jogos, os clubes mandantes que tinham que passar, e quando o clube não tinha condição, esse jogo ficava sem transmissão. Inclusive o Santos teve um jogo que ficou sem transmissão porque jogou fora de casa contra uma equipe que não tinha condições de fazer a transmissão do jogo, então a gente não assistiu esse jogo. Então, assim, eu acredito que quando a gente fala que apoia o futebol feminino, quando a gente fala que quer que o futebol feminino evolua, e quando a gente pensa grande o suficiente para trazer uma Copa do Mundo feminina para o Brasil, a gente tem que ter condições de cuidar do futebol feminino. E mais do que isso, eu acredito que a gente tem que ter um mínimo de respeito com a modalidade. Não adianta a gente fazer um evento gigantesco durante a Copa do Mundo e falar, meu Deus, vamos trazer a Copa do Mundo feminina para o Brasil, se a gente não tem respeito nem mesmo pelo campeonato nacional e pelas competições que acontecem aqui dentro do país. Eu acho que o mínimo que a gente espera é respeito. Não só com a modalidade, mas também com os clubes envolvidos e com a torcida, que são os grandes consumidores da modalidade. Bom, depois desse desabafo, dessa declaração, porque realmente eu fiquei muito decepcionada mesmo com isso, vamos falar do segundo tempo, né? O segundo tempo foi bem equilibrado, como eu disse, a Kathleen marcou no primeiro tempo, e no segundo tempo quem marcou foi a Bia Menezes, o segundo gol das Sereias. Eu senti que as Sereias, eu disse no primeiro vídeo que eu fiz, né, quando a gente venceu a seleção do Paraguai, que as Sereias apresentaram muitos erros ainda técnicos, erros esses que vinham ali do Campeonato Paulista e também do Campeonato Brasileiro, coisas que a gente não estava conseguindo acertar. E, mais uma vez, a gente conseguiu ver alguns desses erros, mas, de uma certa forma, as Sereias hoje, elas foram um pouco mais concentradas no jogo. E eu gostei, né? Teve um equilíbrio maior do que a gente vinha vendo tanto no jogo contra o Flamengo, né? Eu vi o jogo do Flamengo também, e foi um jogo onde a gente fez um primeiro tempo muito bom e no segundo tempo a gente cai. E é sempre isso que acontece. Em boa parte dos nossos jogos, a gente faz um primeiro tempo bom e no segundo tempo a gente tem uma queda ali de rendimento, onde a outra equipe cresce. A Ferroviária, inclusive, no jogo ontem, teve um momento no segundo tempo que estava melhor que o Santos, que estava conseguindo chegar mais, né? Mas no fim deu tudo certo, a gente conseguiu o 2-0, conseguimos a vitória, que era o mais importante, né? E conseguimos a classificação também para a final da competição, e a gente vai mais uma vez em busca aí desse título inédito para as Sereias da Vila. Lembrando que na primeira edição da competição a gente chegou na final, enfrentamos o São Paulo e acabamos perdendo, ficamos com o vice-campeonato. Então quem sabe no domingo, né, que é a grande final da competição entre Santos e Internacional, as Sereias não possam encerrar essa temporada turbulenta com pelo menos um título conquistado aí na Brasil Ladies Cup. Ah, e eu esqueci de falar, só passando para lembrar que hoje tem eleição no Santos. Galera, hoje é o dia de escolher o novo presidente do Santos. Lembrando que a gente tem aí 5 nomes. Então é muito importante que todos os sócios aptos a votar votem com consciência, porque, querendo ou não, o nosso 2024 começa hoje com a eleição do nosso novo presidente. Vou ficando por aqui, comenta o que vocês acharam do pouco do jogo que vocês conseguiram ver. E é isso, me fala se vocês estão confiantes para essa final no domingo. Um beijo para vocês e até a próxima. Tchau!